Graça e paz do Senhor a todos, amém? Vamos começando essa terça-feira, mais uma vez juntos, pensando na Palavra de Deus. E essa semana a gente está desenvolvendo um tema, identificação. Como é que a gente se identifica com Jesus na obra acabada, realizada, que Ele implementou na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você que isso é poderoso, isso transforma radicalmente a nossa maneira de entender, a nossa maneira de pensar e, consequentemente, muda também a nossa maneira de agir, né? Porque você se identifica com Jesus. Jesus passa a ser não somente um Salvador distante que abriu o caminho e depois fala para você, agora você se vira. Não, Jesus é a vida do remido. Jesus é a fonte motriz que move o interior de cada um daqueles que Ele redime, daqueles que Ele resgata do mundo. Isso é fundamental para a gente entender. Então eu gostaria de pensar num texto do apóstolo Paulo, que está no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde a palavra de Deus diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui está mais um texto do Evangelho que mostra o poder substitutivo da obra de Jesus. Jesus se fez pecado por mim e por você, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Existe aí uma troca de valores, uma troca de identidade. Jesus se identificou conosco no nosso pecado, para que hoje você e eu, com ousadia e com capacidade de fé, possamos nos identificar com Ele, nos atributos poderosos dele, na sua justiça, na sua santidade. Isso é maravilhoso demais. Não tem palavras que possam descrever a grandeza disso, irmão. Se você pensar nisso com profundidade, você vai ver que coisa tremenda é que Jesus fez. Porque Jesus, pense bem comigo, Jesus sempre foi Deus. Sempre, Ele existia antes de tudo. A palavra de Deus diz que Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Está escrito lá em Hebreus. Colossenses diz que Ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram feitas todas as coisas que há nos céus e na terra. Jesus é o Criador, é o Verbo divino, como diz o apóstolo João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, mas o Verbo também era Deus. Falando sobre a divindade de Jesus Cristo, a divindade eterna. Jesus sempre foi Deus. Sempre. Você não sabe, o nosso Deus é um Deus misterioso, que é um só, mas manifestado em 3 distintas pessoas. É isso que a palavra de Deus ensina claramente. Existe uma nitidez nisso enorme, né? Só porque o nome Trindade não aparece na Bíblia, muitos negam a Trindade. É uma estupidez, né? Mas deixa isso de lado, vamos pensar um pouquinho sobre o poder de Jesus. A divindade de Jesus sempre foi real. No entanto, Ele se fez homem para salvar o homem. E quando Ele se fez homem para salvar o homem, Ele tinha que assumir sobre Ele, né, toda a maldição e todo o pecado que o homem havia absorvido com a queda de Adão. Ele teria que fazer isso de uma maneira em que ele, a divindade dele, não fosse comprometida e a humanidade dele fosse conseguisse levar toda a carga de malignidade que o ser humano produz. Ele nunca pecou, Jesus nunca pecou como homem. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado.
Então como é que esse texto de Paulo diz que ele foi feito pecado por nós? Se ele nunca pecou, como é que ele foi feito pecado por nós? Esse é o ponto de hoje. Você precisa entender isso. Na vida humana de Jesus, Jesus nunca cometeu um só ato de transgressão contra Deus. Ele cumpriu a lei de maneira integral. Ele foi íntegro em todas as coisas e santo em todas as coisas no seu procedimento. Mas quando ele foi levado à cruz, diz a palavra de Deus, a ira divina veio sobre ele. A ira de Deus, do Pai Celestial, veio sobre Jesus. Porque naquele momento Deus mandou sobre ele o castigo que era devido a todos nós. E naquele momento na cruz, ele assumiu a carga pecaminosa da humanidade inteira. Ele absorveu toda a culpa e todo o pecado e toda a injustiça e toda a iniquidade que todos os homens possuem. Ele levou sobre ele a iniquidade de cada um de nós. Foi naquele momento na cruz em que ele foi feito por Deus pecado. Né? Isso é uma coisa tão poderosa e tão misteriosa que fica difícil entender. Porque naquele momento que ele foi feito pecado por nós na cruz, Deus Santo teve que virar as costas para ele. O Pai Celestial abandonou Jesus na cruz do Calvário. Tanto que ele clama naquele momento cruciante, ele exclama, ele clama, ele diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Cumprindo uma profecia que estava nos Salmos, quando o salmista escreveu exatamente, profeticamente o salmista escreveu isso. Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, Deus abandonou mesmo o filho dele, porque naquele momento o filho dele foi transformado em filho das trevas. Ele assumiu toda a pecaminosidade do homem. E Deus não poderia ter comunhão com ele naquele momento. Deus teve comunhão com Jesus durante os períodos anteriores à cruz, onde ele estava andando como homem ungido por Deus, como Messias. Então Deus estava, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas no momento da cruz, em que ele foi feito pecado por nós, Deus se desligou dele. Pela primeira vez na eternidade, Deus Pai se desvinculou do Deus Filho, porque ele foi feito pecado por nós na forma humana. Para quê? Para que nele, hoje, você e eu sejamos feitos justiça de Deus. Isso é muito poderoso. Hoje nós podemos dizer assim: eu sou justo, do mesmo jeito que Jesus é justo. A magnitude disso não tem nem descrição, não dá para a gente descrever a grandeza do que Jesus realizou por mim e por você. Como é que ele transforma pecadores de natureza em justos por decreto. Porque ele assumiu a nossa pecaminosidade e matou a nossa natureza pecaminosa na cruz. Agora, pelo Espírito que ele envia a nós, ele regenera o nosso espírito e coloca dentro do nosso espírito a condição perfeita de justos eternos. Eu e você que temos recebido a regeneração do Espírito, temos a justiça eterna de Jesus Cristo plantada dentro de nós, hoje e para todos sempre. Amém. E você pode olhar para mim hoje e falar assim: mas pastor, como é que eu posso ser justo? Se eu penso tantas coisas erradas, se eu erro todo dia, se eu tenho certeza que eu peco. Mas se você crê em Jesus e deposita a sua fé no Salvador, você tem que deixar de olhar para você. Você tem que colocar os olhos firmes em quem você é, nele. Porque nele você não é pecador.
Deus te olha primariamente em espírito. E Ele vê no teu espírito a verdadeira identidade do Filho dele. E o segredo da transformação cristã é o crente aprender a tirar os olhos da fraqueza e das emoções e dos pensamentos errados e trazer a mente, a condição de pensamento a essa realidade espiritual que ele já possui. Porque aí ele faz um acordo com Deus. Ele diz para Deus: Senhor, eu concordo contigo. A tua palavra diz que eu sou feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu não sou mais pecador. Eu não sou pecador porque a natureza foi mudada dentro do meu espírito. Eu já não tenho mais a natureza de Adão e nem de pecador dentro do meu espírito. O que resta em mim, eu só continuo pecando porque resta em mim, na alma e no corpo, nessas duas esferas, resta em mim uma programação que foi feita na minha mente ao longo dos anos em que eu aprendi a pecar, eu aprendi a ser torto. Mas essa minha camada pecaminosa não determina quem eu sou, porque o que determina quem eu sou é aquilo que Deus fez no meu espírito, no teu espírito. E nós hoje temos a justiça perfeita de Jesus Cristo. Olha, o reino de Deus é um reino que trabalha com justiça. Se eu e você não formos justos para valer, a gente não tem direitos no reino de Deus, porque no reino de Deus só tem direitos de Deus quem for justo absoluto, 100%. Se você for 99% justo, você não tem direito nenhum com Deus. Aí você vai olhar para mim: mas como é que a gente pode ser justo 100%? O segredo está exatamente nisso, no teu espírito. O segredo do crente é espírito. Ele é justo 100% em espírito, e Deus considera ele assim. Deus não olha a imperfeição do teu comportamento, Deus não olha a imperfeição da tua mentalidade, nem das tuas emoções. Eu não estou dizendo que o nosso comportamento não importa. Importa para outros fatores. O nosso comportamento, a nossa mente importa, evidentemente que importa. Mas não para a gente conquistar o nosso status de justo perante Deus, o nosso status de filhos de Deus, porque isso foi conquistado somente por Cristo, quando Ele se fez pecado por nós, e depois Ele matou aquilo na cruz, e Ele ressuscita e nos coloca numa posição de absoluta justiça, porque Ele matou a nossa velha natureza e trouxe de volta uma natureza ressuscitada nele, e fez essa obra no nosso espírito. O nosso espírito está identificado com o que Ele realizou lá naquela cruz, eternamente. E Deus olha para mim e olha para você hoje e fala assim: ei, vocês são os meus filhos amados, porque eu vejo em vocês, no teu espírito, no espírito de vocês, eu vejo o meu filho Jesus Cristo. Eu não vejo o João, a Maria, o José, o Pedro, a Patrícia, o Israel Silva. Eu vejo Jesus em você. Aleluia. Esse é o segredo da nossa vitória, que a gente se identifica com Ele. A gente não fala mais para Deus assim: Senhor, eu sou um pecador remido pela graça de Cristo. Não, nós não somos mais pecadores. Nós fomos pecadores, mas agora nós somos filhos amados. Nós não temos mais nada com o pecado, apesar que a gente ainda erra e peca na alma, no corpo. Mas quanto mais eu me identificar com a natureza gloriosa que Ele plantou no meu espírito, menos eu peco, mais transformado eu sou, mais me achego à realidade diária de quem eu sou em espírito. As esferas exteriores do meu ser começam a ser adequadas à esfera mais interior e imutável que está em mim, que é o meu espírito. Se você entender isso dia após dia, você nunca mais será o mesmo, porque você só é
Você só tem a tendência de errar porque você se identifica com o erro. Quanto mais uma pessoa se identifica com os seus pecados, mais continua pecando. E quanto mais você se identifica com a realeza e com a fortaleza que existe no teu espírito, menos poder tem o pecado de Satanás na tua vida. Porque Satanás odeia aqueles que começam a se identificar com o Cristo que habita no espírito. Porque ele sabe que a partir desse momento ele tem poder. O crente tem poder, tem vitória, porque ele se identifica como justo e não como pecador. Ele se identifica como filho amado de Deus e não como um miserável que está todo dia tentando fazer algo para ver se conquista favor divino. Não, tudo está realizado, tudo já foi feito e agora a gente só está manifestando o que foi realizado pela fé. Acredite nisso e viva nessa terça-feira de cabeça erguida, dizendo para tudo e para todos no universo: eu sou um filho amado de Deus. Os meus erros estão sendo eliminados da minha alma, porque eu estou me identificando com a realeza que está dentro de mim, do meu espírito. Pois é dessa maneira que Deus quer que você se enxergue hoje, na identificação com o Filho amado dele, Jesus. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa gloriosa verdade do Evangelho do Senhor, que diz que porque Jesus se fez pecado por nós, nós hoje podemos ser feitos justiça de Deus. Nós somos justos eternos. Nós podemos encher a nossa boca com o orgulho divino, com aquele que se orgulha de Cristo, e dizermos: eu sou justo eternamente. E os direitos do justo, do reino de Deus, são todos meus. Eu posso ter vitória, eu posso ter prosperidade em todas as áreas do meu viver, porque o justo é próspero. Eu posso ter saúde, porque o justo foi curado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu posso ter abundância de paz, de alegria, porque essa é a condição do justo, diz a palavra de Deus. Eu quero te agradecer por isso e peço que todos esses meus irmãos que me acompanham nesse vídeo sejam contemplados por essa mesma verdade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe nesse dia e a gente se vê aqui amanhã para a glória do Senhor. Amém.